Então, a gente vai ver a equação do fluxo de calor, como eu falei, aí a fórmula, né, que modela esse problema, onde você tem uma barra ali que é fina e comprida, a gente estuda o fluxo ao longo dessa barra somente no eixo X, então é um estudo unidimensional, e aí eu fiz para vocês na videoaula 1 uma breve explicação lá de como que a gente chega nessa fórmula aqui, né, que eu tenho que a variação da temperatura em relação ao tempo é proporcional a no caso aqui, a derivada, a variação da temperatura aqui, só que ao longo da barra, fazendo essa derivada duas vezes. E aí, isso ao longo da barra, ao longo do tempo. Eu tenho aqui, o que muda do outro é que a gente tem as condições de fronteira, né, o que acontece no início e no final da barra, considerando que há fluxo. Então, eu tomo elas homogêneas no primeiro momento para facilitar as contas e depois, se quiser, pode estender para não homogênea. E eu tenho uma condição inicial, que é uma temperatura inicial ali, onde começa a se propagar esse calor para que a gente possa fazer o estudo. Isso ao longo da barra. Eu tenho esse problema, ele já foi modelado na videoaula que vocês têm, é a mesma coisa. Aí, para resolver esse problema, eu vou usar o método de separação de variáveis. Então, o que diz esse método, né? Ó, o nome está falando, separação de variáveis. A gente tem aqui nesse problema, a nossa função incógnita é u de xt. Esse u de xt seria a temperatura, a função u eu estou chamando da função temperatura ao longo da barra, que é o x, ao longo do tempo. É isso aqui que eu quero achar. Então, a nossa função incógnita tem duas variáveis. Eu quero estudar em cada ponto infinitesimal da barra e eu quero fazer esse estudo ao longo do tempo. Como a gente tem um problema que envolve uma função que tem mais de uma variável, e as derivadas dessa função, no caso, como ela tem mais de uma variável, as derivadas são parciais, a gente tem uma equação diferencial parcial. É isso que diferencia da equação diferencial ordinária. Na equação diferencial ordinária, a minha incógnita era uma função que dependia somente de uma variável, né? Aqui depende de mais de uma variável. Então, é isso aqui que eu quero achar. Quem é o u de xt? Como que a gente faz isso? A gente separa as variáveis de u. Então, eu vou separar x de t. E aí, vou resolver isso de forma separada, encontrar quem é o x de x, encontrar quem é o t de t, depois eu substituo na candidata e encontro a solução que modela esse problema. Então, por isso que a gente chama de método de separação de variáveis. A minha candidata à solução, eu vou pegar como sendo essa separação. Então, a minha temperatura eu escrevi como sendo o produto de uma função x de x e t de t. Isso daqui eu tenho que achar, como eu disse, né? Quem é x e quem é t. Volto aqui, substituo e faço as contas. Então, para fazer isso, a gente tem que satisfazer as condições do problema. Dado que eu tenho uma candidata para o problema, o que a gente fazia? Derivava, substituía na equação. A nossa equação é ut igual a kux. Então, eu vou derivar em relação a t uma vez, derivar em relação a x duas vezes. A gente vai achar ut de xt. Aí, eu vou derivar isso aqui em relação a t. Derivada do produto. Essa daqui depende de x, não depende de t. Então, a variável em relação a t disso daqui é zero, dado que ela não depende de t. A derivada da primeira vezes a segunda daria zero, mais a primeira, que é x de x, vezes a derivada da segunda em relação a t. T não é conhecido, eu deixo assim indicado como sendo um t' de t. E eu preciso da derivada segunda de x. Então, eu vou fazer uma vez a derivada em relação a x. Aí, mesma coisa, regra do produto, agora eu estou derivando isso aqui em relação a x. Fica x' de x, dado que x é uma incógnita. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é x de x, vezes a derivada disso aqui em relação a x. Como não depende de x, é considerado constante, a derivada é zero. Eu tenho a primeira derivada em relação a x. Agora, eu vou fazer a segunda derivada em relação a x. Então, vou derivar isso aqui em relação a x novamente. O que nós temos? Derivada da primeira
que fica desse jeito, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada de t de t em relação a x, não depende de x, é considerado constante, a derivada é zero. Eu tenho as derivadas. Aí eu vou substituir na equação. Então, a gente substitui na equação. Vocês veem que o jeitão é o mesmo, né? A partir do momento que eu tenho uma candidata, eu derivo e substituo na equação. CGDO, CGDP, a gente faz desse jeito. Aí, substituindo aqui, eu tenho o t, que é x de x, vezes... Opa, deixa eu arrumar isso aqui. X de x vezes t de t, t', né, gente? O t de t é igual a k, aí o xx, que é x, duas linhas de x, vezes t de t. Eu tenho essa igualdade. Além disso, a gente tem, vamos começar a usar as coisas que a gente tem. Então, olha, peguei uma candidata, substituí na equação, obtive lá a igualdade que depende lá de x e de t de t. O que mais que eu tenho? Eu tenho condições de fronteira e tenho condição inicial. Eu tenho que usar isso aqui durante a resolução. Das condições de fronteira, o que a gente pode tirar? Vamos ver. Eu tenho o x de 0t, então, o x de 0t é igual, vamos ver, o x é x' de x vezes t de t. Então, isso aqui fica x', só que o meu x agora é zero. Então, é x' de 0 vezes t de t. O x de 0t está aqui, ó, o x de xt, substituí o x por zero, ficou assim. E do meu problema, eu tenho que o x de 0t é zero. Então, aqui a gente escreve que isso é igual a zero. Aí, vamos ver o que eu tiro daqui. Esse produto é zero. Se o produto é zero, significa que um dos fatores é zero. Esse daqui não faz sentido ser zero, porque se a gente tomar t de t igual a zero, eu estou tomando t de t, a função constante igual a zero. Ela é zero para todo t. Se ela for zero para todo t, a nossa candidata zera, porque essa daqui daria zero. E aí eu teria temperatura nula ao longo da barra, significa que não está acontecendo nada, perde o sentido físico, a gente descarta essa possibilidade. Então, daqui eu tenho que t de t é diferente de zero, logo o que faz sentido para a gente é o x' de zero ser zero. E uso a outra condição de fronteira, que é o x de LT. Então, o x de LT vai ser x', no lugar do x a gente vai colocar o L, t de t, dado que o t é qualquer. Isso aqui também é zero pela condição de fronteira. E pelo mesmo motivo, né, isso aqui é diferente de zero, e eu tenho que x' de L é igual a zero. Então, com isso, a gente consegue montar uma EDO com condições iniciais, então, na verdade, um PVI, onde a função incógnita é x de x. Nós temos, isolando aqui, tá? É que aqui eu não terminei, mas na hora que a gente faz aqui, ó, x de x, t' de t, vou copiar aqui, x de x, t' de t é igual a k, x, duas linhas de x, vezes t de t. Isso, né? Isso. Daqui, eu posso escrever que x, duas linhas de x, sobre x. Então, deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever assim, ó, x, duas linhas de x, sobre x de x. Também passo x para cá. Isso aqui é a mesma coisa que t' de t sobre, aí esse kt de t eu passo para cá, kt de t. Isso aqui tem que ser igual, né? Eu separei as variáveis, tá vendo? É isso que o método faz, né? Você tem uma coisa que varia ao longo da barra, ao longo do tempo, você separa
os pontos infinitesimais da barra do tempo. Resolve separado, depois você junta e vê o que acontece. Então, eu tenho essa igualdade, e aí o que acontece aqui? A gente tem uma expressão que depende só de x, tem que ser igual a uma expressão que depende só de t. As variáveis, elas são diferentes, né? Então, qual é a única possibilidade de uma coisa que depende só de x, que é esse xzinho aqui, e uma coisa que depende só de t ser igual? Ela não pode nem depender de x e nem depender de t. Ela tem que ser constante. Seria a única forma disso aqui poder ser igual. Então, eu posso escrever que isso daqui é uma constante lambda. E aí, vou colocar aqui, ó, lambda constante. Esse lambda pode ser positivo, negativo ou pode ser zero, tá bem? Uma constante qualquer. E aí, dessa igualdade, eu posso, então, eu tenho que a expressão que depende de x igual a lambda, a expressão que depende de t igual a lambda. Então, daqui a gente pode escrever que x duas linhas de x, aí, menos lambda x de x é igual a zero, né? Com isso, eu tenho uma equação. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu chamei esse lambda, isso aqui é só para efeito de facilitação de contas, tá, gente? Se o lambda fosse só assim, também daria certo, mas só para facilitar, eu chamei de menos lambda, porque na hora de passar para cá, ele fica com sinal positivo, fica mais fácil de trabalhar. Então, a gente tem aqui, ó, x, duas linhas de x, aí ficaria sobre x de x igual a menos lambda, né? Então, fica mais lambda x de x igual a zero, tá bem? Juntei essa expressão aqui igual a menos lambda. Se eu colocar só o lambda, também daria certo, só que aqui ia passar menos lambda e eu ter que ficar carregando esse sinal de menos. Para não fazer isso, a gente chama aqui de menos lambda. Eu tenho essa igualdade e tenho as condições iniciais. Com isso, a gente consegue um PVI com função incógnita x de x. Então, fica assim, x, duas linhas de x, mais lambda x de x igual a zero, é a igualdade que nós conseguimos daqui, e as condições iniciais de x, que é x' de 0 igual a zero, x' de L igual a zero. Então, x' de 0 é igual a x' de L, que é igual a zero. Eu tenho aqui um PVI que depende só de x. A minha função incógnita é x de x, é uma variável só. Isso daqui é uma EDO. Com função incógnita x de x, a gente já sabe resolver. A gente não sabia resolver quando tinha mais de uma variável. Com uma só, a gente sabe. Essa é a de x e ainda eu tenho a de t, né? Que é t' de t mais lambda k t de t. Então, aqui ficaria t' de t mais lambda k t de t igual a zero. Pronto, tem um PVI e uma EDO com função incógnita t de t para resolver. Resolvo essa, volto lá na candidata, tá aqui, substituo aqui, e com isso eu tenho a U de xt. É assim que a gente pensa. Aqui eu caí numa EDO. Aí a gente tem que resolver isso daqui, só que tomando cuidado que esse lambda, ele pode ser qualquer constante. Então, eu tenho que fazer o estudo para qualquer tipo de lambda. Esse lambda pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. A gente vai fazer esse estudo. Vocês estão vendo que até agora é igualzinho o que eu já tinha feito para as condições de fronteira de Dirichlet. Né? O que vai mudar aqui são as condições iniciais. Lá era x de 0, x de L. Aqui é x' de 0, x' de L. Mudou por causa das condições de fronteira. A gente muda as condições iniciais aqui da EDO. Então, vou fazer aqui todos os casos. Vou fazer primeiro para o lambda igual a zero. Quando o lambda for zero, a gente tem aqui x duas linhas de x. Então, eu tenho x duas linhas de x é zero, né? Dado que o lambda é zero. Aí, a gente tem que achar aqui quem é o x de x, de tal forma que derivando duas vezes dá zero. É só integrar duas vezes, tá bem? Integrando isso aqui duas vezes, eu tenho que dar cx mais d. Olha, se eu derivar cx mais d, dá c, se eu derivar de novo, dá zero.
Então, essa é a nossa x de x. E aí eu vou usar as condições iniciais agora para encontrar quem são esse c e esse d. Vou fazer, então, x' de x, né? Porque as condições que nós temos são x' de 0, x' de L. X' de x aqui é igual, vou derivar isso aqui em relação a x, derivada de d é 0, derivada de cx é c. Então, a derivada, deixa eu só dar uma arrumada aqui, que ficou meio estranho. X' de x é igual a c, isso para todo x, né? Isso implica que x' de 0, então eu tenho que x' de x é c para todo x, foi o que nós encontramos. Logo, x' de 0, é c. Mas, de acordo com o nosso PVI, x' de 0 é 0, então eu tenho que c igual a 0, tá bem? Achei que c é igual a 0. Depois eu tenho x' de L, são as nossas condições iniciais. X' de x é igual a c para todo x. Então, x' de L também vai ser igual a c, né? Que, por sua vez, é 0, pelo que nós já encontramos aqui. Então, de acordo com as nossas condições, eu achei que c igual a 0 e não achei nada sobre d. Isso significa que o d é qualquer. Então, isso daqui gerou uma solução, o fato do lambda ser 0, e essa solução que gerou foi que x de x, foi o que nós encontramos. Olha, x de x é igual. Substituindo as condições iniciais, eu achei que o c é igual a 0 e não achei nada sobre d. Então, x de x é igual a d, que é o que muda da outra condição de fronteira, que era a condição de fronteira de Dirichlet, a que zerava, né? Nesse caso aqui, não zera, porque mudou as nossas condições iniciais do PVI, tá bom? Então, aqui gera uma solução. Deixa ela quietinha aqui por enquanto, depois a gente volta. Então, eu vou separar isso aqui, vou grifar aqui, ó. Isso aqui foi uma solução que nós encontramos para lambda igual a 0. Deixa ela aí. Agora eu vou seguir a mesma ordem que eu fiz lá no outro, tá? Primeiro eu fiz para o lambda negativo. Então, a gente tem 2i, eu tenho para o lambda negativo. Se o lambda for negativo, eu posso escrever o lambda como sendo... Aí também é para facilitação de contas, tá, gente? Se quiser deixar só lambda, também dá certo. Mas aí é que na hora de resolver a EDO, vai aparecer raiz de lambda. Para fugir dessa raiz, eu vou chamar o lambda de menos alfa ao quadrado. Olha só, alfa, como está ao quadrado, é positivo. Na hora que eu multiplico por menos 1, fica negativo. Isso me garante que o lambda é negativo. Então, posso fazer isso sem problema nenhum. Alfa é um número real qualquer e o alfa é diferente de 0, porque para o lambda igual a 0 eu já fiz no caso i, tá? Tenho essa situação. Aí, fazendo isso, substituindo na nossa EDO, eu tenho que x duas linhas de x, aí aqui fica mais lambda, o nosso lambda é menos alfa x quadrado. Então, fica aqui menos alfa x quadrado é x de x. X de x igual a 0. A nossa EDO ficou desse jeito, alfa real, alfa diferente de 0. Eu tenho aqui uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, coeficiente 1 e menos alfa ao quadrado, homogênea, linear, e que eu sei quem é a equação característica associada a essa EDO. A equação, aqui a candidata a gente sabe que é a exponencial, né, dado que os coeficientes aqui são lineares, são constantes, desculpa, a EDO é linear, os coeficientes são constantes, então a candidata dessa EDO é a exponencial, e aí, isso aí é lá de EDO, substituindo, a gente chega na equação característica, a equação característica associada era r quadrado menos alfa ao quadrado igual a 0. Eu tenho essa equação característica. R é o que a gente está procurando, alfa é conhecido, é o nosso lambda aqui, real, tal.
Então, para satisfazer isso daqui, né, a gente tem que R é igual a mais ou menos alfa, que satisfaz. Então, eu tenho duas raízes reais e distintas para SDO. Logo, x de x é escrita como a combinação linear das duas soluções LI, que é a exponencial, pelo fato dos coeficientes serem constantes, que seria aqui, deixa eu ver como eu chamei as constantes, D1 é elevado a alfa x, que seria uma raiz real, mais D2 é elevado a menos alfa x. Então, essa é a solução de x gerada por esse lambda. Agora, eu tenho que achar D1 e D2 de acordo com as condições iniciais. Só que trabalhar com exponencial, derivar isso daqui, trabalhar com as exponenciais para encontrar essas constantes não é muito simples. Então, ao invés da gente trabalhar com essa solução, né, nós vamos escrevê-la em função do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico. Então, fica assim, C1 cosseno hiperbólico de alfa x mais C2 seno hiperbólico de alfa x. Aí na videoaula eu mostrei para vocês como que eu saio dessa igualdade, dessa expressão e chego nessa expressão. Eu demonstrei usando a definição do cosseno hiperbólico de alfa x, seno hiperbólico de alfa x, faz lá um agrupamento e aí a gente chega que isso é a mesma coisa. Pode ser escrito dessa forma, tá bem? Ótimo. Aí, o que eu tenho agora? As condições iniciais, né? Que era x' de 0 e x' de L. Então, eu vou derivar a x de x para poder usar as condições iniciais. A gente deriva aqui, deriva cosseno hiperbólico, deriva seno hiperbólico. Eu não sei se vocês se lembram disso. Eu tenho que... o cosseno hiperbólico, deixa eu escrever aqui embaixo, olha. Não, melhor vou escrever na outra tela. O cosseno hiperbólico, já vou escrever de alfa x. De alfa x é igual a E elevado a alfa x mais E elevado a menos alfa x sobre 2. E o seno hiperbólico é E elevado a alfa x menos E menos alfa x sobre 2. Então, se eu derivar o cosseno hiperbólico, a derivada do cosseno hiperbólico de alfa x em relação a x é a mesma coisa que derivar isso daqui. Se eu derivar isso daqui, dá meio, aí E elevado a alfa x dá alfa E alfa x, e aqui dá menos alfa E menos alfa x. Se a gente colocar o alfa em evidência, fica meio vezes alfa, que multiplica, eu poderia ter colocado até o 2 para cá, né? É alfa x menos E menos alfa x. Então, eu tenho E alfa x menos E menos alfa x sobre 2, que é exatamente o seno hiperbólico vezes alfa. Ou seja, isso daqui é alfa vezes o seno hiperbólico de alfa x. Então, a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. E a gente faz o mesmo raciocínio para a derivada do seno hiperbólico. Tá bem? Deriva isso daqui e vai dar o cosseno hiperbólico. A gente faz assim. Então, a nossa derivada aqui atrás, eu vou fazer um parênteses aqui, que eu abri para fazer essas contas. A nossa derivada aqui atrás vai ficar, então, C1 alfa, né, do cosseno que nós fizemos aqui, dá seno hiperbólico de alfa x. Então, alfa seno hiperbólico de alfa x mais, e aqui fica C2 alfa cosseno hiperbólico de alfa x.
essa é a derivada. Aí eu aplico nas condições iniciais. X' de 0 vai ficar seno hiperbólico de alfa vezes 0. Seno hiperbólico de alfa vezes 0 é só substituir aqui, ó, dá e elevado a 0 menos e elevado a 0, que é 1 menos 1, zerou. Então, seno hiperbólico de alfa vezes 0 é 0. Isso aqui deu 0, e aqui ficou C2 alfa cosseno hiperbólico de 0. Cosseno hiperbólico de 0, substitui aqui, dá e elevado a 0, mais e elevado a 0, vai ficar 2 sobre 2 dá 1. Então, a gente tem que, aqui vezes 1 dá C2 alfa. E x' de 0 tem que ser 0. Bom, um produto é zero se um dos dois fatores forem zero. Ou seja, C2 é zero ou o alfa é zero. Mas o alfa não pode ser zero, porque de acordo com o que nós pegamos aqui, o alfa é real diferente de zero. Então, nós temos aqui que o C2 é zero, né? O C2 tem que ser zero para que essa condição inicial seja satisfeita. Então, peguei que o C2 é zero. Ou seja, o meu C2 da solução, ele tem que ser zero. Tá bem? Já zerou aqui. Agora, eu vou usar a outra condição inicial, que é x' de L. Vou fazer aqui embaixo, olha. X' de L vai ser igual. Aí, o que nós temos? X' de L, né? O C2 já tem que ser zero, porque tem que satisfazer a primeira. Então, dá C1 alfa seno hiperbólico de alfa vezes o L, né, gente? Que a gente está fazendo no L. Esse aqui já é zero. Então, fica C1 alfa seno hiperbólico de alfa vezes L. O nosso x é L. Tá certo, né? C2 é zero, isso. Eu tenho essa igualdade. Aí, de novo, isso daqui tem que ser zero, e isso aqui vai ser zero se o C1 for zero, ou o alfa for zero, ou esse seno hiperbólico for zero. O alfa não pode ser zero pela construção. Eu tenho que isso aqui é diferente de zero. O seno pode ser zero? A gente tem que ver, né? Deixa eu ver aqui. O C1 pode ser zero ou o seno pode ser zero. O seno hiperbólico, isso daqui vai ser zero se e somente se. Qual é a única possibilidade disso aqui dar zero? É esse termo aqui ser zero. Olha, o seno hiperbólico está aqui. Aqui tem que ser zero, aqui tem que ser zero, porque e elevado a zero dá 1, e elevado a zero dá 1, e é o único jeito disso aqui zerar. Então, eu tenho que ter que alfa vezes L é zero. Só que o alfa não pode ser zero pela construção e o L não pode ser zero porque é o tamanho da barra. Se você tomar L igual a zero, você não tem barra nenhuma, não tem o que estudar. Então, a gente tem aqui alfa diferente de zero e L diferente de zero. Ou seja, isso daqui não pode ser zero. E isso daqui não pode ser zero. Só sobrou que o C1 tem que ser zero. Então, eu tenho aqui que C1 é zero. Ou seja, para satisfazer a EDO e as condições iniciais, eu tenho que ter as duas constantes nulas, C1 zero e C2 zero. E com isso eu chego na solução x de x igual a zero. Então, a gente chegou aqui que x de x, para esse caso, é a solução identicamente nula, o que não nos interessa. Porque se eu considerar a solução identicamente nula, na hora que a gente voltar aqui na candidata, isso aqui zera, eu teria temperatura nula e não estou estudando nada do que está acontecendo na barra, né? Está considerando que ela sempre fica nula ali no caso. Então, a gente desconsidera o caso do lambda ser menor que zero. Para o lambda menor que zero, não gera solução. Entende? Olha, nós tínhamos a construção das EDOs para todo lambda. Aí nós vimos, para o lambda igual a zero, gera uma solução. Para o lambda menor do que zero, não gerou solução. Gera solução identicamente nula, que não é uma solução interessante. Então, eu descarto. Depois, eu vou fazer o mesmo estudo para o lambda
faltou maior do que zero, né? E aí também, para efeito de facilitação de contas e etc., eu tomo o lambda igual a alfa ao quadrado, poderia deixar só o lambda, dá certo do mesmo jeito, esse alfa real, esse alfa diferente de zero. E aí, nesse caso, nós temos a nossa EDO x, duas linhas de x, mais alfa ao quadrado x de x igual a zero. Desse jeito, também, segunda ordem, linear, homogênea, coeficientes constantes, a candidata é a exponencial, a equação característica associada é r quadrado mais alfa ao quadrado igual a zero. Daqui eu tenho que r, aí tem que ser complexo, né, gente, para poder zerar. O r vai ser mais ou menos alfa i, onde esse alfa é real, e a nossa solução, x de x, vai ser e elevado à parte real aqui, que é zero, C1 cosseno de alfa x mais C2 seno de alfa x. Essa solução. Aí eu tenho que achar C1 e C2 pelas condições iniciais. X', vou fazer o de x primeiro, depois eu substituo nas condições iniciais. X' de x vai ser C1 alfa, a derivada do cosseno é menos seno, então tem um menos aqui, C1 alfa seno alfa x, mais C2 alfa, a derivada do seno é cosseno de alfa x. E aí faço nas extremidades da barra. X' de zero, x' de zero vai ser menos C1 alfa seno de zero é zero, então isso aqui zerou. E aqui fica C2 alfa cosseno de zero, que é 1. Então, C2 alfa. Isso é igual a C2 alfa, que por sua vez é zero, pela condição inicial. Alfa é diferente de zero, tomamos diferente de zero. Então, daqui nós temos que C2 é zero. Aí eu vou fazer a mesma coisa no L. O C2 já tem que ser zero. Então, C2 é zero. O x' de L vai ser menos C1 alfa, seno de alfa vezes L, que eu estou fazendo no L agora. O C2 já é zero. Seno de alfa vezes L. E isso aqui tem que ser zero. Aí, de novo, a gente faz o estudo. O C1 pode ser zero, só que se o C1 for zero, dá de novo a solução identicamente nula. Então, vamos tentar ver se eu consigo pegar o C1 diferente de zero e ainda assim gera alguma solução. O alfa é diferente de zero e o seno, a gente tem assim, ó, essas três possibilidades. C1 é zero, ou alfa é zero, ou seno de alfa vezes L é zero. C1 igual a zero não é muito interessante, porque vai zerar de novo. Vamos ver se eu consigo outra coisa. Alfa não pode ser zero pela construção. Seno de alfa vezes L igual a zero. Vamos ver se daqui sai alguma coisa. Seno de alfa vezes L igual a zero implica, aí vamos ver. Quando que o seno é zero? O seno vai ser zero se o alfa vezes L for múltiplo de π, né? Então, alfa vezes L for um N vezes π. Esse N é qualquer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele somente inteiro positivo, porque se ele for negativo, eu vou absorver o negativo pela constante que vai acompanhar a solução. Então, a gente toma só o N inteiro positivo ou natural aqui, tá bom? Para todo N aqui, então, né, se o alfa L for múltiplo de π, eu consigo que isso aqui é zero. Ou seja, eu consegui encontrar uma maneira de achar a solução da EDO que satisfaça as condições iniciais, que não seja a solução identicamente nula também para o caso do lambda maior do que zero.
Essa solução nossa foi qual? Tá vendo? Ó, se isso aqui acontecer, o C1 então pode ser diferente de zero. E aí eu saio do caso da solução identicamente nula. Nesse caso, a nossa solução ficaria assim. Eu tenho aqui que o nosso alfa é NP sobre L, né? Onde esse N, eu vou até pegar aqui também, diferente de zero. E aí eu consegui as soluções, a gente tem aqui, ó, x de x, só que eu consegui, na verdade, infinitas soluções, porque para cada n eu consegui uma solução que satisfaça. Então, eu vou fazer xn para cada n, tá? Xn de x vai ser uma constante, no caso aqui seria a nossa constante C1, só que como eu tenho infinitas soluções, eu tenho infinitas constantes, vou chamar de uma Cn, que sobrou para a gente? O C1 deu diferente de zero, o C2 zerou. Essa parte aqui zerou, então ficou Cn cosseno de alfa. O alfa nós encontramos, fica cosseno de alfa é NP, aí o x, porque era alfa x, né? X sobre L. Isso aqui para o N inteiro ou para N natural, pode colocar aqui, tá bom? Então, a gente conseguiu, na verdade, a gente estava procurando uma solução e nós conseguimos infinitas soluções que satisfizessem para cada N aquela EDO. Essa aqui também é uma solução que foi gerada, eu vou reservar essa solução, tá, que eu encontrei. Olha, a gente conseguiu encontrar a solução para o lambda igual a zero e para o lambda maior do que zero. Isso para o x de x. Agora eu vou resolver o t de t. Só que eu vou resolver o t de t somente onde eu conseguir solução para o x de x. Aonde eu não conseguir, não interessa, porque quer dizer que zerou ali, qualquer que seja o t que eu conseguir vai multiplicar por zero e vai acabar zerando. Isso não é interessante para mim. Então, a gente vai se preocupar com o t para os casos de lambda igual a zero, que gerou solução aqui em algum lugar que nós fizemos, aqui. Eu vou me preocupar com o t para o lambda igual a zero e vou me preocupar com o t para o último lambda que nós fizemos aqui, que era lambda maior do que zero. Então, vamos lá. O nosso t, deixa eu só achar aqui. Então, eu tenho que resolver t' de t mais lambda vezes k t de t igual a zero. Isso para lambda igual a zero e lambda maior do que zero. No caso aqui, lambda igual a alfa ao quadrado, que foi o que eu chamei, que era n quadrado, π quadrado sobre L quadrado, que nós deduzimos aqui, né? Alfa, npl, alfa ao quadrado, só elevar tudo ao quadrado. Tá aqui. Isso aqui, n inteiro positivo, diferente de zero. Então, nós temos isso. Vou fazer, então, isso. Para o lambda igual a zero, o que nós temos aqui? Lambda é zero, então ficou t' de t igual a zero. A função cuja derivada dá zero é uma constante, né, gente? Então, eu tenho que t de t é uma constante que eu vou chamar de d, tá bom? Então, gerou essa daqui. Vou grifar de vermelho também para separar aquelas que nós estamos encontrando, tá? Depois a gente tem que multiplicar, juntar tudo. Depois eu vou fazer para o lambda maior do que zero. Então, lambda maior que zero, eu tenho t. Aí, para o lambda maior que zero, a gente tem infinitas, né? Infinitas soluções. Então, eu tenho aqui, na verdade, tn, linha de t, mais o lambda maior que zero, que no caso é n quadrado π quadrado sobre L quadrado. Esse é o nosso lambda, isso, vezes k, tá certo? Vezes k, tn de t. Isso, igual a zero. Pronto. É isso aqui que nós temos. Aí, nós temos que resolver essa EDO. Olha, o K é conhecido,
vinha lá da constante da construção do problema, a constante de proporcionalidade. O n é o que está variando, né? Aqui inteiro positivo. O π é constante, o L é o tamanho da barra, o T é que é a nossa incógnita para cada n. Tem que achar esse T' N de T. Aqui, gente, é idêntico ao que eu fiz anteriormente, tá? Na videoaula 1. Lá agora eu não me lembro se lá eu usei fator integrante ou se eu usei separação de variáveis. Sai pelos dois jeitos. Então, a mesma coisa, a gente chega aqui, Tn de T é uma constante, que eu vou chamar de Bn, é elevado a menos n quadrado, π quadrado, L quadrado, vezes K, vezes T. Isso para o n inteiro positivo, com exceção do zero. Tá bem? A gente encontrou vários valores de t aqui, né? T de t, para cada n. Bom, a nossa candidata era U de xt igual a x de x vezes t de t, lá do início. Deixa eu separar aqui a outra solução que nós encontramos, que a gente depois tem que juntar tudo. Tá aqui, tá feito. Aí, essa era a minha candidata. Eu estava procurando uma solução, deu um trabalho danado. Na verdade, a gente encontrou infinitas soluções para cada n. Então, a gente encontrou para cada n, o n de xt igual a xn de x vezes tn de t, para cada n. Eu tenho aqui infinitas soluções. A gente sabe que a soma das soluções, a combinação linear das soluções LI é uma solução. Então, eu posso escrever que U de xt, né? Na verdade, acho que eu vou deixar assim por enquanto. O n de xt seria o xn, só que aí a gente encontrou. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Vou fazer U de xt, seria a soma dessas infinitas mais aquela que gerou para o lambda igual a zero, que a gente tinha encontrado que era uma constante em algum lugar que nós fizemos aqui atrás. Onde que está? Aqui, né? Aqui, o lambda igual a zero. Eu fiz para o x, dava uma constante, e depois no t dava uma constante d também, que eu chamei de d maiúsculo. Então, eu faço o produto das duas. Onde que está o D maiúsculo, gente? Aqui, ó. Eu faço o produto dessas duas. É a primeira. Daria D minúsculo vezes o D maiúsculo, dá uma constante que eu vou chamar de A0. Então, vou chamar aqui de A0, tá? Que foi a primeira solução, mais o somatório dessas outras infinitas aqui. Então, ficaria o somatório com n variando de 1 até infinito, né? A gente pegou a partir o inteiro positivo diferente do zero. Aí aquelas constantes que era ABN vezes a constante do x que eu achei anteriormente, dura ficar voltando isso, né? Aqui, ó, que era CN, então CN vezes aquela BN eu vou chamar de uma AN. Aqui. Vou chamar aqui de uma AN, aí vezes a solução que deu em x, que era cosseno de nπx sobre L, vezes a solução que nós achamos em t, que está aqui, que é E menos n quadrado, π quadrado, L quadrado, vezes K, vezes t. Então, a gente tem essa solução, tá bem? A combinação linear de todas as soluções que nós encontramos anteriormente. Muito bem. Nessa solução aqui, ó, essa solução ela descreve a temperatura lá do nosso problema ao longo da barra, ao longo do tempo. O que não é conhecido nessa solução? O t é a variável que está variando aqui, né, ao longo do tempo. O k veio lá da construção do problema. Π
é constante, L é o tamanho da barra, N é a variação aqui do somatório. Aqui também tudo é conhecido, tem o x que está variando da função. O que a gente não conhece aqui são as constantes A0 e a N. É isso que a gente não sabe. A gente tem que achar isso daqui. Faltou uma condição do problema, né, que a gente ainda não usou. Nós usamos a fórmula, nós usamos a equação e nós usamos as condições de fronteira. Falta usar a condição inicial. Isso aqui a gente não usou ainda. Então, a gente vai aplicar a condição inicial ali, para encontrar aquele A0, aquele AN. Então, vai ficar assim. U de x0, aqui, ó. U de x0 é igual, quem que é U de x0? O t é 0. Aqui dá A0 mais somatório de AN. O t é 0, né? Aqui, então, é cosseno de npx sobre L. Aqui, quando o t for 0, dá E elevado a 0, que é 1. Fica assim, com n variando de 1 até infinito. Essa daqui é a nossa condição inicial. A gente tem que chegar que isso daqui é igual a uma f de x, que é dada. É a nossa temperatura inicial, ali no tempo 0. Muito bem. O que nós temos aqui? Aí a gente lembra lá da série de Fourier. Olha, isso aqui é a carinha, né, da série de Fourier de cossenos, né? Então, de cossenos seria uma extensão periódica par. A gente está fazendo aqui, está com cara de ser série de Fourier de uma extensão periódica par. Essa função aqui, gente, é uma função que está definida de 0 a L. Olha aqui, ó. Ela está definida de 0 a L. Então, nós temos uma função. Está genérico, né? Não está falando que função que é, mas eu sei que ela está definida aqui, nesse intervalo, que é o tamanho da barra. E ela nos dá o comportamento da temperatura inicial. Eu vou fazer qualquer coisa aqui só para entender o que está acontecendo, tá? Porque ela está genérica. Então, vamos supor que essa nossa função fizesse isso. Ai, eu fiz constante, né? Não era isso que eu queria. Espera aí. Vou usar a reguinha aqui. Vamos supor que ela fizesse... que ela tivesse esse comportamento aqui de 0 a L. Eu fiz qualquer coisa, tá? Porque tá genérico. Então, essa função, ela não é par, ela não é ímpar, ela está definida de 0 a L. Ela está definida, ela me dá a temperatura ao longo da barra. Só que, na hora de fazer as contas, eu tenho que igualar a uma série de Fourier de cossenos. Então, o que a gente faz? A gente usa da matemática, a gente sai do problema físico, né? Porque você tem ali a barra que está definida de 0 a L. De 0 a L, você não consegue fazer essa extensão, porque a sua função não é nem uma extensão periódica. Vou até colocar um igual entre aspas aqui, ó. Isso aqui não é nem uma função periódica, contínua por partes, né? Então, não faz sentido escrevê-la como uma série de Fourier. Mas aí a gente deixa ela com a carinha que a gente quer. A nossa f está definida de 0 a L, eu quero escrever a série de Fourier de cossenos, então eu quero escrever a série de Fourier da extensão periódica par. O que eu faço? Deixo a minha função par. É possível? É possível, porque ela está definida de 0 a L, que é o tamanho da nossa barra. Deixo ela par, espelho aqui pelo eixo y, faço a extensão periódica de período 2L, e aí eu consigo uma extensão periódica para f par, que faz sentido falar em série de Fourier dessa extensão, série de Fourier de cossenos. A gente sai do problema físico, vai para a matemática, resolve na matemática e depois a gente verifica se o problema físico
ainda prevalece, se ele ainda faz sentido na hora que você se restringe à barra. Faz, né, gente? Porque na barra a temperatura não foi mudada, ela está lá igual. Eu só dei aquela ajudadinha para poder usar a matemática para resolver o problema. Então, a gente volta lá, e aí, fazendo a extensão periódica, eu não poderia escrever que é igual a uma F, mas eu poderia escrever que é igual a uma F extensão periódica par. Isso aqui a gente pode fazer sem problema nenhum, só tornando essa F par. Na hora que eu faço isso, a gente já fez essas contas, eu consigo saber quem são a zero e a n, e aí encontro esses valores, né? Verifica se o problema físico continua fazendo sentido e com isso a gente resolve o problema. No nosso caso aqui, olha, o A0, ele era, como eu tenho, deixa eu escrever aqui, como eu tenho extensão periódica par de período, tá? Porque a gente deixou desse jeito, de período 2L, quem que seria o nosso A0? 1 sobre L, integral de menos L a L, da F. Aí, no caso, vou chamar de uma F barra, tá? Que é a nossa F extensão periódica. Extensão periódica não, deixa assim mesmo. F barra de x dx. Isso é igual a 1 sobre, o L está genérico, né? Então, a gente deixa 1 sobre L. A nossa F barra de menos L a L, então, olha só, a minha F de 0 a L não é par nem ímpar. A minha F barra, ela está definida de menos L a L e eu tornei ela par. Então, essa F barra é par. A F não é, mas a F barra é. Então, a gente vem aqui e pode escrever, como essa daqui é par, eu posso escrever que é 2 vezes a integral de 0 a L da F barra de x dx. Acontece que de 0 a L, a minha F barra coincide com a minha F, né? Se eu voltar aqui, essa daqui é a minha F. Quem é a minha F barra? Isso daqui, mais ela espelhada aqui. Mais de 0 a L, a F barra coincide com a F. Então, eu posso voltar para o problema físico sem perder absolutamente nada. Isso aqui vai me dar 2 sobre L, integral de 0 a L da minha F original, que é conhecida, veio no problema dx. Basta resolver, L é conhecido, F é conhecido, eu encontro a zero. E faço o mesmo raciocínio para a N. 1 sobre L, integral de menos L a L, também da F barra, porque a gente espelhou, né? Do cosseno de n πx sobre L dx. Aí, essa aqui é par, a cosseno é par, então o que está aqui dentro é par. Eu posso escrever que isso é 2 sobre L, integral de 0 a L. Então, isso é 2 sobre L, integral de 0 a L, da F barra, só que de 0 a L, a minha F barra coincide com a F. Posso já escrever direto, npx sobre L dx. Tudo aqui é conhecido, F, que vai ser dada no problema, L, que é o tamanho da barra, todo o resto, a gente consegue encontrar o AN. Então, nós conseguimos encontrar a zero e conseguimos encontrar a N. Volta aqui na U de xt, substitui o A0, substitui o AN, você tem a solução de como que esse calor se comporta ao longo da barra, ao longo do tempo, que vai ser muito parecido com a animação e os gráficos que eu fiz para vocês da videoaula 2. Pode mudar alguma coisinha, porque agora a gente encontrou a solução em função de cosseno
E no outro nós encontramos a solução em função do seno, mas ela tem aquele movimento de ser periódico, e onde, com aquele comportamento, né, na barra do calor ir da parte mais quente para mais fria, e que ao longo do tempo, onde era mais quente vai ficando mais frio, onde era mais frio vai ficando mais quente, até que ele se estabiliza, tá bom?